eu creio muito, eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Uhum. E Deus começou a falar comigo de várias formas sobre vir para cá, com direcionamento, com sonhos, com confirmações em palavras. E eu não tinha um motivo específico para vir para cá, nenhum motivo. Minha vida estava ótima. Eu acho que isso representa a história de grande parte dos brasileiros aqui, porque eu não tinha algo... eu moro numa cidade violenta. A minha cidade é Uberlândia e ela não é uma cidade violenta. Não. Eu morava bem, tinha uma carreira que eu amava. Eu já trabalhava 20 anos na mesma empresa, uma empresa de telecomunicações que eu amava. E tinha minha família, tinha todos os pontos a favor. Eu guardei aquilo e, sinceramente, até esqueci. A vida seguiu, me casei, construí a minha família e construí a minha carreira, tive os meus filhos, até que esse sonho começou a bater na minha porta de novo e me convidar de forma muito clara, com oportunidades. Sejam bem-vindos a mais um Royal Bee Cast Winter Garden. Eu me chamo Ludmila, sou corretora de imóveis aqui na Flórida e vocês sabem que esse podcast foi criado para que as pessoas que comprem seus imóveis em Winter Garden saibam como vai ser a vida delas, qual é a realidade que você vai ter depois que você comprar a sua casa. Hoje vamos receber May Figueiredo. Ela é minha amiga. Primeiro de tudo, isso é muito importante. Eu já passei todas as coisas que ela fez na vida dela e falei, ela é minha amiga, é a coisa mais importante, tá? Ela é estrategista de marketing e especialista em branding há mais de 20 anos, ajudando pessoas e empresas a consolidarem a sua própria marca. Eu quis trazer ela porque ela é uma inspiração da trajetória dela e de como ela vê essa trajetória e como ela transformou essa trajetória para a carreira dela e a vida dela nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu agradeço por estar aqui, contribuir com esse projeto lindo que você está empreendendo. Tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso de amigas. Vai ser. É um cafezinho, embora a gente esteja com água, porque hoje é verão e a gente não quer, né? 106 graus hoje. Oh, my God. Tá tranquilo. Veja, olha, viu como que eu tô queimada? Eu liguei pra ela e falei, olha, eu tô indo pra praia e eu vou voltar feliz e queimada. Gostei dessa parte. Hoje, ela é gerente de marketing da WRA, que é uma das maiores empresas de corretagem, né, de real estate voltada para o público brasileiro. Eu, inclusive, sou de lá também. Eu queria conversar com você, que tem uma coisa que você sempre fala, uma frase que você usa, que eu acho muito interessante e que pode mudar a vida das pessoas. Quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente vem com aquela sensação de que você vai ter que recomeçar e apagar tudo que você fez. E isso pode ser muito estressante para uma pessoa, certo? Você sempre diz, não se preocupa que tudo que você viveu, você vai transformar em bagagem e vai utilizar nesse seu novo momento. Você pode, né, utilizar para uma nova carreira ou você pode realmente utilizar para você mesmo, né? Então, eu te pergunto, como é que foi a sua decisão para você vir morar nos Estados Unidos, antes de tudo? Você estava lá, estabelecida, no Brasil, e você falou, vou morar nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Olha, a minha decisão não foi só minha, foi da minha família, mas começou comigo. E começou muito atrás. Eu tinha aproximadamente 20 anos quando a minha tia se mudou para cá, para os Estados Unidos, e cresceu em mim um desejo, um despertar. Eu nunca tinha visitado, nem conhecia, mas naquele momento eu guardei o sonho e decidi seguir a minha carreira profissional e me casar. Então eram 2 caminhos e ali eu escolhi pelo caminho mais concreto e o sonho ficou dentro do meu coração, a vontade de mudar, e eu guardei aquilo e, sinceramente, até esqueci. A vida seguiu, me casei, construí a minha família e construí a minha carreira, tive os meus filhos, até que esse sonho começou a bater na minha porta de novo e me convidar de forma muito clara, com oportunidades. Eu creio muito, eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Uhum. E Deus começou a falar comigo de várias formas sobre vir para cá, com direcionamento, com sonhos, com confirmações em palavras.
E eu não tinha um motivo específico para vir para cá. Nenhum motivo. Minha vida estava ótima. Eu acho que isso representa a história de grande parte dos brasileiros aqui. Porque eu não tinha algo... eu moro numa cidade violenta. A minha cidade é Uberlândia e ela não é uma cidade violenta. Não. Eu morava bem, tinha uma carreira que eu amava. Eu já trabalhava 20 anos na mesma empresa, uma empresa de telecomunicações que eu amava. E tinha a minha família, tinha todos os pontos a favor. Acho que é a história de grande parte aqui que tá aqui. Tem uma divisão aí de mundos que quando a gente se mudou para cá, é que as coisas, assim, se tornaram mais claras em relação à nossa família. Eu vejo que, assim, eu não entendia isso, mas quando a gente se mudou para cá, fomos nós 4. Acho que isso foi um grande ganho, né? Muito mais. Porque... Como é que foi, assim, vocês vieram só as malas ou vocês trouxeram mais coisas, assim, foi uma mudança grande? Não, viemos com 8 malas. Igualzinho a gente. 2 filhos, 8 malas e um sonho que a gente ainda não tinha noção do que a gente ia viver. A gente sabia que a gente estava cumprindo uma promessa de Deus. A gente sabia que Deus estava direcionando a gente, mas a gente não tinha noção do que ia acontecer. Você tinha uma proposta de emprego ou você falou, né, vamos fechar esse capítulo e vamos para Foi uma loucura. Um novo capítulo? Um uma novo loucura. Livro, na verdade, né? Então, foi uma loucura, porque a gente não tinha nada concreto. Nada. Nós viemos contrariando o meu temperamento, do meu marido. Eu sou uma pessoa de planejar muito. Meu marido é bem conservador com investimento, com qualquer coisa que a gente faça. Mas eu costumo brincar que a gente deu um ciricutico gospel. Me explica. Consigo explicar. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas foi é uma coisa assim... aquela energia de Deus, sim, aquela Deus, coisa de sim, que vai, foi. não, esse é o seu caminho, é o seu Exato. caminho. Tudo começou a clarear, tudo começou a clarear. Tudo era um sinal. Exatamente, exato. Que legal. E a gente, eu sinto que a gente foi andando... quem tem fé vai entender. A gente foi andando conforme a direção de Deus. Começou, não foi... A gente não arrumou as nossas malas e viemos. Começou 2 anos. Foram 2 anos de planejamento. Então, foram 2 anos de despedida. Então, foram 2 anos de organização. Sei. 2 anos que a gente se planejou. Primeiro, a gente... recebeu todas as palavras. Então, se uma pessoa viesse conversar com a gente, ela entregava a mesma palavra que a gente já tinha recebido. Se a gente ia no batizado Alguém falava a mesma palavra. Alguém estava com a bandeirinha lá dos Estados Unidos. Exatamente. E foi uma coisa assim, é como se fosse um corredor nos guiando e tirando do nosso coração tudo que era importante no Brasil. Porque... eu amava o meu trabalho, amava a empresa que eu trabalhava. Meu marido tinha empresa, a gente tinha negócios. E as coisas foram deixando de fazer sentido nesse tempo. Sei. Até que a gente veio passar férias aqui. E quando eu conheci o Intergarden, foi uma coisa assim, que eu apaixonei por Intergarden num nível. Isso aconteceu comigo também. Foi. E eu sempre falava, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Detalhe, Lude, eu nunca tinha vindo a Orlando. Lembra da minha família, 20 anos atrás? Você queria ir pra onde? Todos moram em Nova York. Ah, meu Deus. Não fazia sentido. Eu tenho mais de 40 pessoas... Não fazia e não fez, né? O pessoal deve ter falado, já saiu do Brasil e ao invés de vir para Nova York, foi literalmente recomeçar, cravar a bandeirinha em outro lugar super novo. E foi amor à primeira vista. E, na verdade, o meu marido fez um espiar a terra no ano de 2009. No ano de... Peraí, vou repetir. Então, no ano de 2009, o meu marido, ele fez um espiar a terra. O que seria isso? Espiar a terra. Ele veio passar 3 meses aqui. Gente, a gente tem a mesma história, eu tô chocada. Sério? Eu passei 2 anos, a gente passou 3 meses, só que a gente passou 3 meses em São Petersburgo. Olha. Porque como de praia, eu falei, não, vamos para um lugar de praia e tudo mais. E eu falei para minha família o seguinte, nós vamos fazer um test drive. Porque aqui, né, tem a empregada, tem toda uma vida e lá vai ser diferente. Quero entender, quero saber se vocês vão lavar roupa, como é que vai ser. Aí tinha a opção de ir para Nova York, porque o padrinho da minha filha morava lá. E eu falei, não, frio não dá. Eu já estava saindo, sou do Rio, mas morava em Curitiba. Falei, não quero lugar de frio, preciso de lugar de calor.
Só que eu era apaixonada pela Disney, sou até hoje, amante da Disney. Eu passo ali por aquele portal, eu fico... Até grito. Até hoje, eu gritava com as crianças. Eu falava, quando a gente passar, a gente vai gritar Disney, eu te amo. Aquele portal lá. Sim. Aí eu ficava, 3, 2, 1, Disney, eu te amo. Então, eu realmente amo. E acabou que eu falei assim, não, eu preciso ir para Orlando, porque na pior das hipóteses, eu vou trabalhar na Disney, né? Na pior das hipóteses. E aí viemos para cá também. E agora você está ajudando outras pessoas famílias a realizarem esse sonho. Exatamente. Mas diferente de você, eu não tinha o sonho de vir? Nem de visitar Orlando. Oh my God. Não tinha. Saiu até o inglês agora. Eu tinha uma paixão por Nova York. Eu tinha ido assim, eu ia para Nova York 3 vezes por ano. Então eu era apaixonada por Nova York. Minha família mora em Nova York. Não fazia nenhum sentido e você meu vir marido pra cá. de jeito nenhum. E meu marido veio para Nova York, passar 3 meses em Nova York para analisar o mercado, oportunidades de business, ver como seria o trabalho, como seria a nossa vida profissional. E quando ele estava lá, um casal de amigos nossos, inclusive assim, né, que são peça fundamental usada por Deus para que a gente more aqui hoje, que é a Márcia e o Fábio. Eles que plantaram na gente, inclusive, a ideia de como fazer isso de forma legal e migratória. Eles que acompanharam a gente, nos ensinaram. Todo o beabá. Todo o beabá. Tem que ter sempre uma família para abençoar a gente. Alguém. Foram eles. É verdade. E quando meu marido estava em Nova York, como a gente é muito amigos há anos, e eles falam, não, vem visitar a gente. Eles tinham um pouco tempo que eles estavam morando aqui, e ele veio, meu marido veio. Quando ele chegou aqui, ele me ligou e falou, você precisa vir para cá. Imagina, eu estava com as crianças no Brasil, já quase 3 meses, 2 meses e pouco. Ele falou, você precisa vir. Calma, faltava 3 meses para você, pra data que você ia chegar? Ou não, você tinha não, voltado ele só. daqueles Não, 3 meses? A ideia era ele passar 3 meses no ano de 2019, avaliar. Entendi. Mas a gente não tinha sozinho. nem data para vir Tá. ainda. A gente estava entregando o processo para a imigração. Entendi. Ainda. E aí ia ser tudo consular. Do nosso modo de trabalho, de operação, é sempre planejamento. Coisa bem planejamento. Sim. E aí foi emoção pura. Total. Porque a direção foi tão clara da gente vir. Aí ele me ligou e falou, olha, e aqui... a fé foi tão forte, dizendo que Deus não iria fazer toda essa movimentação se não nada fosse... fazia sentido. Nada fazia sentido. Quando eu falava com as pessoas... inclusive, eu comecei a evitar de falar com as pessoas que a gente estava pensando em imigrar. E aí, ele me ligou e falou, olha, eu tô aqui, a cidade chama Winter Garden. Eu falava, amor, eu não gosto de Orlando. Eu não tenho interesse nenhum de visitar. Ele falou, tira aí uns dias, por favor, de férias. Imagina, eu trabalhava numa empresa. Ele falou, tira umas férias e vem. Em 10 dias, eu arrumei mala, criança e vim. Arrumei uma forma de tirar férias e vim. Isso foi em julho de 1999. Gente, isso foi em julho de 2019. A gente veio em julho. Eu cheguei aqui. Apaixonei por Winter Garden. Minha coisa foi com Winter Garden. Não foi com Orlando, não foi nem com Mickey. Hoje eu amo, sim. Fiz as pazes. Você nem era obcecada pelo Mickey nessa época? Nunca, nem pelo Mickey, nem por Orlando. Time? Não, nunca gostei. Nunca tive vontade de ir na Disney. Pra mim, eu tinha vontade de ir sempre pra Nova York. Você sabe o que me fez querer vir morar aqui? A Disney. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai me trouxe pra Disney a primeira vez. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu vou morar lá. Olha aqui. Quando eu voltei. Um sonho de criança, então. Na verdade, a minha avó é americana. Ela nasceu em Nova York e com 14 anos ela foi pro Brasil. Então, eu não sei se era um sonho meu ou era uma coisa de sangue. Sim. Alguma coisa era, mas foi a Disney que me... Sim. E quando a gente chegou aqui, tem uma história que eu gosto de contar. Que é a história de um sonho que uma amiga minha que morava na Inglaterra, enquanto eu não tinha coragem de contar pra ninguém, nem pro meu marido, que Deus estava falando comigo pra gente emigrar, uma amiga minha na Inglaterra me mandou no Instagram que ela tinha tido um sonho comigo. Mentira. E que eu tinha mudado de casa. E ela detalhou o sonho e disse pra mim, May, não é no Brasil. Eu me arrepio até hoje. Porque eu estava num momento orando só com o Senhor, porque eu não tinha coragem de falar pro meu marido. Porque é uma mudança que brutal, Deus estava né? falando aquilo comigo, então eu pedi para Deus confirmar. Isso foi em 2018. Então essa foi a confirmação. Foi a confirmação, e aí a gente começou a se movimentar. Quando eu falei com meu marido, o coração dele estava aberto, e a gente começou a se movimentar. Mas quando eu cheguei aqui em Orlando, porque a minha amiga disse,
A casa, May, tem um lago em frente. Beleza, eu guardei essa ideia do lago. Guardou a informação. Quando eu cheguei aqui, essa minha amiga Márcia falou, May, vamos dar uma olhada nas casas que estão aqui, as casas modelos. Tem muito condomínio aqui legal, você pode comprar uma casa aqui. Se você não vier morar, pelo menos fica de investimento. E ela me levou numa casa modelo, Lud. Quando eu subi a escada, que eu olhei na parte de cima da casa, eu tive a visão do sonho da minha amiga. Eu vi o lago, exatamente o lago que eu imaginei. Essa casa estava à venda? Essa casa modelo estava à venda? Ela estava à venda, a gente acabou não comprando a casa e nem se movimentando para comprar nada naquela época. Mas tem ela foi um aquela... detalhe de Deus. Tem um detalhe Conta. de Deus. Quando eu fui alugar a minha casa, a corretora mandou para mim algumas casas. E uma das casas que ela falou, olha, essa aqui é a que você pode mudar. Eu estava com urgência, eu queria mudar de onde eu estava. Eu estava morando provisoriamente num apartamento e eu queria mudar urgente para uma casa. Sim. Ela falou, essa aqui você pode entrar daqui 10 dias. Então, eu nem quis ver as outras. Eu falei, eu quero ver a que eu posso mudar em 10 dias. O que é realidade, o que pode se tornar realidade próxima. Sim, eu não quero esperar nada, eu preciso urgente mudar. Quando eu cheguei na casa, a casa era 2 casas desta casa. Ou seja, o mesmo lago. O mesmo lago. Oh, meu Deus, até eu me arrepiei. Sério. E Deus Cabeça não, aos pés. Deus não faz nada. Tudo com o Senhor, ele tem começo, meio e fim. Detalhe, eu morei nessa casa 4 anos de aluguel e comprei ela há 2 anos. Oh, my God. Depois de rodar por o Intergarden inteiro, tentando mudar dessa casa, eu não gostava de nenhuma. E Deus lá em cima. Oh, minha filha. Essa mensagem já foi mandada há muito tempo. Exatamente. Como que você não percebe? Você já está aí. O que você está procurando fora? Sim, como essa casa que eu morava de aluguel não estava à venda, eu nem pensei nessa possibilidade. Sim. E aí o dono chegou e falou... Não, eu olhava a casa e não gostava. Nada era parecido, porque a casa tinha que ter um lago. Porque eu falava, Deus falou pra mim que tem que ter um lago. Não vamos mudar o plano. Claro. Só que eu já Fingir estava que não na ouviu casa. isso, né? E um dia, voltando ali, eu amo a região que eu moro ali. E voltando, e tudo muito lindo, lago. Eu olhei e Deus falou pra mim que o meu lugar era ali. Aí eu pensei, então eu tenho que arrumar uma casa neste condomínio. Quando eu cheguei em casa, eu senti, não é essa casa. Liguei pra minha corretora, que inclusive é da WRA, e falei pra ela, Anne, Deus tá falando comigo, eu acho que é pra gente fazer uma oferta nesta casa. Tem possibilidade? Ela falou, May, não sei, acho que não. Eles não estão querendo vender a casa, mas eu vou tentar. Sim. E ela tentou. tentou. A gente já tem, vamos trabalhar pelo sim. E ela tentou. Meu Deus. E eu comprei, eles quiseram, eles estavam numa situação favorável, precisando vender. Era fome e a vontade de comer. Exato. E eu comprei a casa e foi assim, as coisas com o Senhor, elas não vêm para tirar a paz. Elas vêm com leveza. Você sabe que uma coisa... Como você certa. sabe... Eu costumo falar isso também. Como você sabe que a coisa é certa? Ela flui naturalmente. Sim. Quando a gente fala... Deus falou comigo. Parece estranho, né? Isso. Para algumas pessoas, soa como... será que Deus falou mesmo? Não é que ele chegou e... né? Senta aqui, minha filha. Como você sabe que Deus está falando com você? Quando as coisas que ele fala com você têm leveza e traz paz no seu coração. E todas as coisas me trouxeram paz nesse começo... nesse processo todo da mudança, vieram com paz. Todas as coisas que não trouxeram paz eram coisas que não eram para acontecer. Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio emocional que você acha que você e a sua família passaram nessa sua mudança aí? Olha, nós passamos muito. Porque imigração... É um desafio emocional máximo. Diário. Parece um conto de fadas, né? Até quando você... Olha, deu tudo certo, a gente veio... E com 45 dias a gente recebeu os nossos permits para trabalhar, para viajar. 45 dias que a gente tinha aplicado, estava tudo regular. Mas não é um processo fácil, a imigração. Então, o processo imigratório, para mim, foi a parte mais emocional até hoje. A parte mais difícil, porque você está construindo algo. Por mais que Deus está te dizendo... Tem momentos que eu cheguei a falar para o Senhor, se não for para a gente ficar aqui, o Senhor deu uma direção imediata, porque já eram 5 anos, meu green card saiu com 5 anos. O meu saiu com 7. Uau! E todas as pessoas que eu conhecia... Saía rápido. Saiu muito rápido. Então eu falava, gente, eu sou sua irmã gêmea, basicamente, só primas, pelo menos. E eu falava, gente... E assim, a gente teve uma situação que a gente já estava com 3 processos imigratórios em andamento.
E eu estava emocionalmente, porque você falou sobre Então, a parte emocional. você fica... Eu estava emocionalmente cansada. Cansada, porque você fica de stand-by. Você fica assim... Vou prender os quadros aqui? Ah, não sei, porque eu não sei se eu vou ficar. Vou comprar a casa? Ah, não sei. Tudo você fica pensando, mas e se, mas e se? Então você fica numa... Você fica de stand-by, você fica, né, vivendo a vida como se... vamos esperar para ver se sai o green card, para ver se sai todo esse processo. Eu entendo perfeitamente. O que eu faria perfeitamente. diferente nesse processo é que eu teria mais a prática de fé. Se Deus falou que era para eu estar aqui, eu não teria esperado tanto tempo para comprar minha casa, eu não teria esperado tanto tempo para fazer tantas coisas, porque eu ficava com um pé lá e um pé em grau, aqui. gênero e número, porque uma vez, nesse meu processo, eu também ouvi uma frase que dizia assim, se você tem tanta fé, por que você tem essa ansiedade? Porque a fé e a ansiedade, elas não são compatíveis. Sim. Porque eu tinha essa ansiedade do será que vai acontecer, será que não vai? Pensava, e a minha filha, coitada, tá no meio da high school, vou tirar o sonho dela, né? Porque você fica pensando nos seus filhos, né? Que você acaba se readaptando. Claro. Mas e ver a tristeza dos seus filhos, né? Sim. E a definição de fé entrega isso que você acabou de falar. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Exatamente. Então, esse processo emocional, eu acho que vem de uma desobediência à fé. Exatamente. No meu caso. Fica incompatível, Sim. né? E eu acho que só foi possível passar por isso quando eu entreguei todo o controle nas mãos de Deus mesmo, de forma prática. Eu fiz uma oração, porque a gente ficou assim, num processo assim muito estreito de não dar certo antes do Green Card chegar. Muito estreito. Praticamente não dando certo. Gente, eu acho que esse tempo aqui não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, gente. Isso não vai ser suficiente. Eu vou ter que sair com ela depois e vou ter que falar assim, peraí, eu quero saber nos mínimos detalhes essa sua história, porque a minha eu também fiquei assim. O meu advogado chegou a falar pra gente, não, eu prefiro que vocês voltem pro Brasil. Eu também ouvi. E a gente construía casas, eu falei assim, eu não posso, eu tenho pessoas que eu tô construindo a casa delas, tá na metade, eu não posso fazer isso com as pessoas que estão trabalhando, com as pessoas que têm essa expectativa, eu não posso fazer isso. E foi quando, como eu disse, né, nós tínhamos 3 processos em andamento, um EB1, um EB2 e um EB3. 2 tinha a aprovação já, e nenhum saía, e a gente estava nesse limite. E foi quando eu entendi que eu precisava deixar o controle. Relaxar. Então, esse e eu fiz uma oração seu... para Deus e falei, Senhor, onde o Senhor quiser me levar. Eu entendi, eu sou missionária. Então, onde o Senhor quiser me levar, eu vou levar o nome do Senhor. Se o Senhor quiser me voltar para o Brasil, tá tudo bem. Eu tinha acabado de voltar do Brasil e eu estava muito convicta no meu coração que eu ia ser feliz onde Deus me colocasse. Mas eu não tinha antes disso essa paz. Eu falava, Deus, me livre de voltar para o Brasil. E foi quando eu declarei diante de Deus que eu poderia ir onde Ele me mandasse. Passaram 3 meses. O processo de uma forma assim, que mágica. Ninguém consegue explicar. Nem Super a imigração. Eu não fiz entrevista, o meu processo era consular, eles decidiram trazer para cá. Em 3 meses que eles trouxeram para cá, chegou o Green Card na minha casa. E ele foi emitido no dia do meu aniversário, como presente. Viu? Então, Deus é um Deus que Ele cumpre as promessas. E a gente precisa acreditar. E muitas vezes a nossa fé falha, mas Deus não falha. Exatamente. Eu queria conversar com você um pouco sobre como você chegou na WRA, mas em relação àquela frase que a gente falou no início de que a pessoa ela não precisa, ela nem pode se reinventar 100% porque a bagagem dela está lá com ela. Eu queria conversar com você sobre isso, mas antes eu vou falar sobre o nosso patrocinador, Royal Mortgage. Se você tem a intenção de comprar uma casa que nem a nossa amiga, que nem eu, ou investir aqui nos Estados Unidos, Lúcio Santana e a empresa dele, a Royal Mortgage, tem mais de 20 anos de experiência. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você nesse processo de uma forma tranquila, clara, e você vai chegar a realizar esse sonho. E eu queria falar também sobre o Royal Business Center, que é esse lugar onde nós estamos aqui. Ele é um ecossistema para a sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Aqui você consegue alugar uma casa... A casa é ótima, né? Vamos vender casa. Vamos lá. Aqui você consegue? Não. Eu queria falar também do Royal Business Center. O que é o Royal Business Center? Ele é um... Vamos lá. Queria falar sobre o Royal Business Center. Aqui é um local onde você vai poder alugar uma sala para sua empresa. Tem salas de reuniões,
Ei! Royal Business Center. Aqui você consegue alugar uma sala para sua empresa. Você consegue fazer... Gente, que loucura, hein? Um complexo É o calor. empresarial. É, exatamente. Peraí, eu tenho aqui o Você Business falou Center. quando você falou complexo. É porque ele gostava de falar... É porque eles me deram uma frase aqui diferente, mas ele gosta de falar que aqui é um biossistema. Mas vamos lá. Eu quero falar também sobre o Royal Business Center. Aqui você consegue alugar uma sala pro seu imóvel. Ih, gente do céu, vou levantar. Calma, vou levantar que eu tô suada já. Porra, olha, eu tô molhada aqui. Exatamente. Não, tô molhada, tô na... É porque tem que decorar. Aqui. Tudo que tem que Decorar é fogo. É difícil. Depois da certa idade, vamos lá. E quero falar também sobre o Royal Business Center. Esse espaço aqui é perfeito para sua empresa. Você consegue alugar uma sala, você pode fazer eventos, você pode fazer reuniões e você pode fazer esse podcast aqui também, porque você também pode alugar isso. Então, não deixe de passar aqui para conhecer esse espaço. Então, me conta, como é que foi como é que você entrou na WRA e você chegou, quer dizer, para mim é uma inspiração, porque você veio com uma carreira do Brasil e manteve a sua carreira. Mas nem sempre foi assim. Tá, então me conta. Sim. Eu gosto de contar que quando eu cheguei aqui, tem uma história que vários brasileiros vão se identificar. Eu lembro que eu falava sobre as minhas conquistas no Brasil, quem eu era no Brasil, o grupo que é uma referência no Brasil, que eu trabalhava, e as pessoas falavam assim, pode parar. Porque você, agora que você mudou... Esquece tudo. Exato. Então, as pessoas falavam para mim, esquece que você foi no Brasil, esquece o que você fazia no Brasil. Que triste, né? Isso, aqui você não é nada. Eu lembro exatamente de escutar isso, não foi de uma, duas, três pessoas. As pessoas queriam, assim, não era uma forma ruim de me falar, às vezes... Era um choque de realidade. Isso, o que as pessoas queriam me dizer é, não fique olhando no retrovisor. Aqui o que você era não conta mais. E isso, pra mim, é uma inverdade. Você não aceitou? Não aceitei. Tá certo. Eu nunca aceitei essa condição de que eu não era nada quando eu cheguei aqui. E de que o que eu tinha vivido no Brasil não era relevante, é muito relevante. Eu costumo dizer que você nunca começa do zero. Ou você nunca recomeça do zero. Sim. Quando você faz uma imigração, quando você muda de cidade, quando você muda de trabalho, você recomeça com tudo que você tem de bagagem. Você tem uma marca, você tem conhecimento, você tem know-how. E mesmo que você mude de profissão, tudo que você aprendeu é insumo suficiente para você começar numa nova carreira. Por quê? Você tem soft skills, você tem competências, você tem experiências que você pode aplicar. Você não apagou o seu software, né? Exatamente. Ninguém começa do zero. E isso é uma coisa que eu trabalho bastante nas consultorias. Trabalho hoje no meu dia a dia, motivando centenas de corretores que estão iniciando nessa carreira. A WRA é um berçário de novos corretores, pessoas brasileiros que estão fazendo uma transição de carreira, estão começando uma carreira no real estate, passam pela WRA. E eu sinto muito honrada de participar disso, porque é muito lindo a forma que a empresa acolhe essas pessoas que estão em transição de carreira. E o formato da WRA é justamente considerar que ninguém começa do zero. Todo mundo tem uma bagagem. Você tem um círculo de influência para você começar essa nova profissão. Pessoas que você conhece no Brasil, pessoas que você conhece aqui. E qualquer profissão que você vai recomeçar, você começa com a sua bagagem, a sua força de expressão, os seus valores, as suas experiências. É verdade. Então, a minha carreira aqui, ela não começou na WRA, ela começou com a bagagem de marca pessoal, porque eu sou apaixonada por marca pessoal. Porque ela... Inclusive, você fez a minha... Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Foi perfeito. Fez tudo. Quando eu li, eu falei, gente... A gente teve, claro, né? A gente teve aquela reunião e tudo, mas eu falei, gente, mas ela... Tô me sentindo pelada aqui, porque ela falou exatamente tudo que eu pensava, como eu me vejo. Foi muito bom. Realmente, de uma precisão incrível. Um trabalho lindo, lindo mesmo. E tá tudo dentro de você. Então, um trabalho de construção de marca... principalmente a marca pessoal que está por trás ou à frente de um negócio, é muito importante. Então, quando
eu me mudei, a primeira coisa que aconteceu, eu fiz um período sabático, então eu fiz uma transição da minha carreira acelerada de 20 anos, apaixonada, posso dizer com certeza. De sucesso, uma carreira de sucesso, sim. Em um grupo que eu amava, porque lá eu me casei, eu me formei, eu me pós-graduei 3 vezes, eu vivi coisas incríveis, eu chorei, eu sorri em 20 anos, toda a minha vida. Então eu tenho uma honra... Deixar isso para trás foi difícil, Exato. Né? Uma honra, uma gratidão muito pelo Grupo Algar. Amo a equipe, ainda me sinto parte da família. Da nossa empresa lá. Sim, amo. Mas isso foi o mais difícil. Então, eu programei um período sabático. O meu período era para durar um ano, mais ou menos. Ele durou 6 meses. Quando você diz, assim, período sabático, é sem fazer nada. Só eu fiz isso também. Eu fiz não isso é só, durante... né? Porque mãe é trabalheira. E eu me vi dentro de casa, vivendo um sonho da maternidade, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar 100% integral com os meus filhos. E foi maravilhoso. Isso é difícil, né? Com certeza. Para uma executiva. Sim. Isso deve ser esse é um fator emocional forte. Eu comecei a gerenciar a minha casa igual eu gerenciava as equipes. Interessante. Equipe A, equipe B, equipe C. Só que detalhe, foi na pandemia que eu vivi tudo isso. Quer dizer, 24 horas. 24 horas, e eu gerenciava a minha casa. Era uma competição 24 horas. Equipe A não fez isso, equipe B fez, equipe C tá de castigo, equipe A... Exato. E o interessante foi que eu não consegui viver esses 12 meses de período sabático, e foi graças à minha marca pessoal. Eu tenho uma amiga que, inclusive, foi minha diretora no Grupo Algar. Um belo dia, ela me mandou uma mensagem: eu preciso de você. E ela falou: olha, eu preciso que você faça uma assessoria da minha marca pessoal. E eu falei para ela: olha, eu nunca fiz isso. Ela falou: não conheço ninguém que gerencia tão bem a sua própria marca pessoal do que você. Então você está apta a fazer isso. Sim. E ela, assim, em um cargo de ascensão muito grande, e ela queria crescer mais, só que ela percebia que a marca pessoal dela era uma trave para ela crescer. Então, ela tinha crenças limitantes, mas o mais importante disso tudo é que ela não tinha uma marca pessoal diz, assim, clara. Como as pessoas enxergavam ela. Exato. A marca que ela queria entregar para o próximo cargo que ela queria concorrer ou estar posicionada, não estava alinhada. Então, ela me chamou e me falou: olha, desenvolve um projeto, coloca preço e eu pago. Então, ela foi minha primeira cliente. Ela que despertou isso em você, que é, inclusive, o que você faz na WRA também. Também. Além de gerente de marketing, isso é um grande ativo da minha personalidade profissional, é trabalhar as marcas. Uhum. Não só a marca empresarial, mas a marca pessoal por trás do negócio. Hoje a gente vê vários cases de sucesso no mundo inteiro, em que a marca pessoal está à frente. Se a gente for olhar para o Meta hoje, né? O Mark Zuckerberg, ele é mais conhecido que o Meta. Se a gente falar Meta, ninguém sabe, é a empresa. Do Instagram, Facebook, WhatsApp. Mas todo mundo conhece o tio Mark. Pessoas gostam de pessoas, né? Pessoas gostam Precisam de pessoas. Então, a gente vê à frente dos grandes negócios hoje sempre uma figura pessoal. E quando ela me convidou, eu senti um frio na barriga. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu sempre trabalhei com marcas de negócios, campanhas, estratégias, planejamento. Não era nada muito pessoal. Você achou que era muito pessoal? Não, nunca tinha trabalhado com essa parte. E eu topei o desafio. Não tem como tirar Deus disso. Porque eu estava muito perdida profissionalmente. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mais uma vez, estava ele lá. Minha filha, vou mandar uma pessoa para... Sempre. Bateu na minha porta, no meu WhatsApp. Para te dar um norte. Exatamente. E assim, Lud, eu passei... profissionalmente, eu atuei durante muitos anos. Meus primeiros anos de glória aqui, eu fui consultora de marcas e negócios, marcas pessoais e negócios. E por mim, passou mais de 50 marcas. Olha, principalmente negócios femininos. Eu sou apaixonada por negócios femininos. Levantamos a bandeira. Sim, eu amo negócios femininos porque eu vejo a família. Em cada mulher que eu encontro, eu vejo uma família. E eu sei que nós, mulheres, assim como fala em Provérbios 31, nós somos mulheres que olham para o futuro e sorri.
Então, quando você olha para uma mulher e você consegue ajudá-la a planejar a carreira, a vida, a profissão dela, você está ajudando a família inteira. Sim, porque tira esse peso das costas Exato. da mãe e ela consegue, quando ela tem aquele tempo, ela consegue ser inteira no que ela está Exato. fazendo como mãe e como esposa, né? Sim. E desde que eu... E aí você chegou na WRA. Sim, então, desde que eu, lá, assim, deixei essa carreira, meio que eu encerrei, sabe, jogador de futebol? A minha despedida foi isso. Vai fazer, inclusive, eu conto ano após ano. Agora vão fazer 7 Saiu anos. de jogadora para coach. Isso. Eu conto todos os anos, eu conto o aniversário, né? Então, dia 30 de agosto, agora, eu vou fazer 7 anos. Dessa nova vertente. Que eu fiz essa transição. Nova vertente. Entendi. E foi uma transição muito feliz. De gratidão pelo que passou, mas de muita alegria pelo que eu faço hoje. Mas nem sempre foi assim. Porque os primeiros anos, mesmo fazendo algo que eu gosto muito, eu comparava muito o meu passado. Você achava que esse foi o grande erro que você cometeu? Que você daria, assim, para as pessoas que estão pensando em imigrar ou que estejam nessa situação, assim, de pensar, meu Deus, eu tenho que recomeçar, como é que é isso? Você acha que foi o grande erro que você cometeu em ficar, assim, ainda ter essas dúvidas? Esse foi o erro que você cometeu? Profissionalmente, eu acredito que foi o erro mais importante que eu cometi. Comparar o meu passado. O tempo todo eu estava comparando. Eu tô fazendo isso aqui, mas lá eu fazia tal coisa. Eu não sei o quê, mas lá eu fazia tal coisa. E o imigrante passa muito por isso. Profissionalmente. Porque você sempre quer tá no mesmo patamar e comparar Exatamente. o que você fazia com o que você faz aqui. O que você fazia com o que você faz aqui. Porque isso aconteceu de um tempo pra cá, não sei se você percebeu, mas antigamente as pessoas que imigravam para os Estados Unidos, principalmente, eram pessoas que não estavam satisfeitas com a vida lá. Sim. E vislumbravam coisas melhores, então vamos para lá. Depois de um tempo, eu acredito que nos últimos 10 anos, a imigração dos brasileiros para os Estados Unidos foram de pessoas estudadas, pessoas que tinham carreiras mas que resolveram mudar tudo. Sim, eu acho que principalmente dentro da nossa bolha aqui em Orlando, essa é uma então, característica do imigrante de Orlando. Exatamente, você que vem ter bem alguma sucedido. coisa, vem bem sucedido e ter que fechar esse livro e vou abrir outro. Você olha o livro e fala, meu Deus, página em branco. Primeira página em branco. Quantas páginas em branco? O que farei? Porque a maioria das famílias chegam aqui com uma ideia de abrir um negócio, de empreender ou de conseguir um trabalho compatível com o que fazia no Brasil. Só que a gente tem que queimar os barcos. Você tem que tomar uma decisão de deixar o que você tinha, o que você era, a vida que você tinha no Brasil e escolher viver a vida que você tem aqui. Exatamente. Eu estava até com esse wallpaper no meu celular. Cheguei a queimar os barcos, por quê? Porque daqui eu tenho que ficar e tem que dar certo aqui. Não vou ficar olhando para trás. Exato. Porque quando você está com um pé aqui e um pé lá, você não está nem lá nem cá, né? Sim. Então você não consegue. Olha, e eu posso te evoluir. dizer que quando isso acabou, olha, vou fazer 7 anos esse ano que eu imigrei para cá. Quando eu percebi que eu não comparava mais, não tem muito tempo. Eu gosto de contar isso porque fica parecendo que tudo é muito natural. Sim. Não tem muito tempo que eu parei de comparar. Eu comparei durante grande parte do tempo e isso fez com que eu não acelerasse o meu crescimento. Claro, isso foi libertador. Quando você parou de comparar, foi libertador. Exato, porque você como focou, eu tinha né? um cargo de gestão, um cargo compatível a tudo que eu estudei, eu sempre me limitava a receber oportunidades que eram de menor expressão do que eu tinha. Isso é uma coisa que... Porque eu comparava, isso é uma coisa que me travou. Entendi. E a Mas partir você aceitava por quê? Você falava assim, é só isso que eu posso ter. Exato. Fica satisfeita com isso. Sim. Ou não aceitava pensando, isso aí eu não posso nesse nível. Então, eu achava mais confortável fazer as consultorias. E quando eu abri mão disso e para olhar e falar, ok, eu posso começar de forma simples e eu posso mostrar o meu valor. E usar toda aquela bagagem. Exato. E tudo que eu conhecia. E não era nem uma questão de cargo e nem de questão financeira, porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, o que você trabalha, você ganha muito bem. É verdade. Isso aconteceu comigo. Eu sempre gostei de interior design e no Brasil eu fazia eventos e fazia o interior design dos meus eventos e fazia interior designs dos imóveis que a família do meu esposo construía.
E eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Embora eu fiz o curso de corretora e tudo, não sei por que eu falei assim, eu vou aplicar para Rooms to Go para ver se os Estados Unidos me aceitaria. Eu queria saber, olha que loucura, eu queria ter uma aceitação. Assim, vamos ver se eu aplicasse para um lugar, né, se iriam me aceitar. E aí me aceitaram e ali eu fiquei 4 anos. E aí meu marido falava, mas vem cá, e a sua carreira de real estate, o que você vai fazer? Eu falei, tô tão bem aqui. Sim. E eu gostava, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma coisa que eu já fazia, então eu não apaguei, ganhava bem, ajudava as pessoas. Você sabe, quando os brasileiros chegavam lá, falavam, você fala português, ai meu Deus do céu, graças a Deus, vou comprar um colchão, entendendo o que eu tô comprando, comprar um sofá, isso é legal, Sim. né? Mas eu entendo completamente, eu acho que é uma mudança e que as pessoas têm que... É difícil a gente falar isso, você tem que fazer essa transição de uma forma suave, né? Sim. Porque a gente volta na ansiedade que a gente Sim. tem de tudo dar certo e você tem que se reinventar, né? Mas estamos aqui, né? Sim. Eu vejo que o que acelera o seu crescimento, seja pessoal, profissional, aqui, é você viver o processo aqui. Exatamente. É você recomeçar mesmo. Exatamente. Não do nada, lá. não do zero, como me diziam, entendendo que você tem todo o seu know-how, mas comece a partir de algum ponto. Não espera condições perfeitas. Morrer. Acabou a bateria? Desculpa. Não sei por que ele fez isso. Ele estava ligado, eu não sabia. Desculpa. Deixa eu desligar essa porcaria. Outro dia ele fez isso também. Minha pequena ligou ele, nossa. Onde que a gente estava? Começa a partir do que você tem. Não espera as condições perfeitas. Então vamos lá, vai. Então você acha que a gente... Qual é a sua frase, assim, de efeito? Fala pra mim. Comece. Olha, eu penso que é dizer que ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Você tem toda a sua qualificação, tudo que você aprendeu. Você pode não estar no mesmo patamar que você tinha quando você saiu do Brasil. Esse é o X da questão. Você tocou no X da questão. Começa a partir do que você tem em mãos, imediatamente. Começa com as oportunidades. Tudo é conhecimento. Tudo vai agregar para você. Quando você está fazendo uma mudança de vida, uma mudança de país, abra-se para o novo. De verdade. Sim. Uma coisa que eu vejo que a gente, por morar em Untergarden, a gente tem uma dificuldade e moramos em comunidades brasileiras. E esquecer que você não está no Brasil, né? Você fala, Exato. Tô no Brasil, não, É calma. um conforto muito grande você morar numa comunidade brasileira. Se você está fazendo essa imigração para uma comunidade brasileira, é mais suave a sua imigração. Com certeza. Mas você precisa ter em mente que você mora em outro país. Aproveita as oportunidades de morar em outro país. Se abra para a cultura. Não fica, exatamente, eu falo muito isso. Se abra para as oportunidades. Estude a língua. É muito importante, estudar a língua. Não tem como você evoluir 100% se você não sabe a língua do local. Exatamente. Mesmo que seja difícil, porque para os brasileiros é muito difícil, porque como a gente fica na nossa comunidade, né? Se você não se forçar, você não tem necessidade de falar nem inglês, basicamente. Você vai na padaria, no mercado, ali, os amigos e tudo, mas realmente eu vejo isso muito importante. Essa é uma dica muito importante. Aprenda o inglês, porque para você... Aprenda a cultura, respeite a cultura. Aceita a cultura, vivencia a cultura. Falando em cultura, vamos vivenciar um pouco o Untergarden, já que a gente ama tanto? Eu amo. Aqui, a gente sempre dá uma dica de um local que eu imagino que você deva conhecer. Mas lembra, né, que a gente queria... Porque quando a pessoa vai comprar uma casa, a gente está preocupado com metragem, quantos quartos, onde é que tá, backyard. Mas e aí? E a vida que você vai levar lá? Essa é a vida que você quer? Né? Porque você não fica entre 4 paredes a vida toda, né? Você tem cachorro? Não tenho. Será que você conhece esse lugar que eu vou te mostrar, então? Leandro, solta aqui pra gente. Wolfgang. Olha, você conhece? Eu já vi, porque é lá no Hamelin, né? É, lá amo onde Hamelin, a gente mora. inclusive, amo. Olha eu ali, que fofa. Gente, que demais. É uma bakery, uma padaria. Olha isso.
Tem uma padaria aí dentro, uma Tem, lojinha então, com tudo que é necessário. não, tudo que você pensar pro seu cachorro. Eu tenho 4 cachorros, né? Então. É como se fosse um pet shop no Brasil? É um pet shop, eles dão banho lá e tudo. Sim. Mas tem. Aí agora começou, tem os brinquedinhos, essa parte aqui que tá na moda agora, que é pé de galinha, orelha de Sim, porco, que os cachorros sim, adoram sim. loucamente. Então você vai lá, tá vendo? Tem osso, a orelha passou ali. Tem tudo que você pode. Isso aí são coisas mais naturais. Ótimo. Não é aquela coisa do cachorro ficar comendo coisa que não é natural. Sim. E aí vem, olha isso. Por isso que é uma bakery. Exatamente. Uma Olha padaria. só, todos os biscoitinhos e coisinhas que você pode comprar e docinhos pra você comprar pro seu cachorro. Ah, que fofo. Eu não tenho cachorro ainda, mas minha filha tem um sonho de ter um cachorro. Ah, então tenho certeza que você vai levar eles. São ótimos. Mas não leva o cachorro, porque... Tá brincando. Vai querer tudo? Você tem que levar o cachorro, não tem como. Vai querer tudo. Ai, olha que fofo. E uma coisa que eles fazem, que eu acho muito bonitinho, é que nessa hora, né, que eu fui, esse blackboard já... Mas quando você chega pra deixar seu cachorro, tem lá o nomezinho dele. Eu achei tão fofo. Nunca... Aí vê o nome do seu cachorrinho, sei lá, ai, que coisa mais... É um pequeno detalhe, mas Sim. Tá vendo? Olha, fica a dica pras famílias. Exatamente. E aí, ó, let's have a possum summer. Que fofo. Fofo, gostei de conhecer. Muito legal, viu? Já passei na porta, eu lembro. Muito fofo. Então, preciso falar dos meus patrocinadores. Vamos lá. Gente do céu. Perdi o papel. Esse aqui Vamos lá, mais uma vez. Então... Ô, Leandro, eu consigo cortar e a gente consegue aqui, eu pego um gancho com ela de novo? Pega um gancho com ela de novo para falar dos patrocinadores, porque lá na frente, a primeira vez eu esqueci, mas esse, como é no início, eu posso refazer a introdução. Mas agora aqui eu volta para mim um pouco o vídeo, que eu vou lá pro finalzinho do vídeo, que eu vou falar, ela faz, você fala. Então fica a dica pros brasileiros, não sei o quê. Tá. Quê? Ah, ok. Então tá. Então é isso, fica a dica para quem está se mudando para o Winter Garden, ou inclusive eles têm, porque isso aí é no Hamelin, né? Mas o Winter Garden no Downtown eles também têm, que é a loja que eu acredito que foi antes dessa aí. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Royal Mortgage, se você está procurando uma casa para morar, querendo comprar uma casa ou investir, Lúcio Santana tem mais de 20 anos de experiência e a equipe dele vai tratar você assim, com todo o esmero. Tenho certeza que você vai sair daqui com a sua casa ou com o seu investimento. E o Royal Business Center é um local onde você pode alugar salas, ter reuniões, fazer eventos e fazer esse podcast aqui também, porque você também pode alugar esse espaço aqui e fazer o seu podcast. Amiga, foi muito bom. Muito bom ter a sua presença, foi inspirador. Eu tenho certeza que as pessoas vão se inspirar na sua história, que essa sua frase, que esse seu slogan de vida, que você não precisa achar que você vai começar do zero, que você vai se reinventar. Não, você vai se reinventar, mas com as suas bagagens. Eu acho que foi inspirador e quando eu puder, eu quero ter você de volta, porque eu tenho certeza que você tem muitas informações, muitas inspirações para passar para todos os brasileiros que estão assistindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom a gente poder conversar com a comunidade brasileira e contar as nossas experiências e que você faça isso sempre e traga várias pessoas aqui para abençoar a nossa vida. Muito obrigada, vou trazer com certeza. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Lembre-se de dar um like no YouTube, coloca o sininho lá para você receber notificações e esperamos vocês no próximo episódio de Royal Bee Cast Winter Garden. Muito obrigada.